iludido de achar que o jornalista vai ser capaz de resolver problemas profundos da sociedade, de dar a notícia com apuração, com responsabilidade, com compromisso com a verdade. Criou-se, ao longo de muitos e muitos anos, essa cultura de que o jornalismo tem que ser e é imparcial. Quando eu faço uma pergunta X e não Y, eu já estou fazendo uma escolha. E de onde que vem essa escolha? A gente vive um momento em que a verdade foi muito relativizada. Se a gestão não tá legal, tá afetando a vida das pessoas, é isso que a gente tem que olhar. Se tem, sei lá, se a UPA tá lotada toda segunda-feira, o que tá acontecendo? Atenção cada vez mais curta, as pessoas cada vez mais sem paciência, atenção cada vez mais fragmentada. É um grande desafio que a gente tem hoje em dia. Eu falei pra eles se dedicarem a fazer algo, independentemente do que seja. Ser algo é muito mais importante do que você saber. Se é o que você quer fazer, mete a cara, vai em frente. Como é que vai, pessoal? Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Eu estou aqui hoje congelando com esse frio que está fazendo na cidade de Cambé. Puxa a cadeira. Agora está começando o nosso podcast Entre Nós. E a história hoje, a conversa, o papo vai ser pra lá de bacana, de interessante. E eu tenho certeza que você que vai assistir, que está assistindo esse podcast, tem muito conteúdo relevante para o seu conhecimento e para a sua vida, assim como vai ser para mim. Eu tenho aqui na minha frente Fernandinho. Posso chamar Fernandinho? Pode me chamar de Fernandinho. A vida inteira eu fui chamado assim, não tem problema nenhum. Conheço esse menino já faz aí uns 4 anos, né, Fernando? Sempre no meio do povo, sempre ajudando, sempre vendo as necessidades, né, das pessoas aqui de Cambé. E semana passada eu fiquei pensando, eu falei assim, eu vou convidar o Fernandinho para estar com a gente no podcast. Eu falei, mas eu acho que eu vou receber ou não, porque hoje Fernandinho é repórter da RIC TV, ali ao lado do Wesley Lemos, né? Fernandinho, todas as vezes que eu vejo uma reportagem sua, cara, eu fico muito feliz mesmo. E olha, eu torço para que você cresça mais e mais no teu ramo de repórter. Amém, Marcão. Obrigado, muito obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Eu que fiquei nervoso quando você me chamou para um podcast, porque eu nunca participei disso aqui. Apesar de ouvir, de conhecer, assim, a gente tem uma familiaridade com o formato porque consome, né? Mas eu nunca tinha sentado aqui, ainda mais para ser entrevistado, porque normalmente eu tô do lado de cá do microfone, né? Sempre entrevistando as pessoas, mas eu fiquei muito feliz com o convite e eu que fiquei nervoso de vir para cá, mas tô aqui e tô muito feliz. A gente se conheceu faz, como você falou, uns 4 anos, 4 né? 4 anos já. Quando a gente tava ali, quando eu tava atuando como assessor de vereador aqui de Cambé. A gente se conheceu nesse meio tempo. Fizemos um monte de aventuras aqui na cidade, né? Ixi, até de Papai Noel já te vi, né, Marcão? Foi, a gente fez muita coisa, muita coisa. E ontem eu estava pensando, chegando aí próximo já a data de hoje, a dia do nosso bate-papo, né? Ontem eu fiquei pensando as coisas que a gente já tinha feito junto. As camisetas da feira. Camiseta. E Fernandinho corria para lá e corria para cá e vai. E eu vou falar um negócio para você, Fernandinho. Esse ano a gente fez camiseta de novo, né? Net Digital aceitou fazer aí as camisetas da feira, né? Do Castelo Branco. Mas, cara, foi suado, porque eu tive que fazer tudo. Dá trabalho. Nossa, aquele foi um projeto. A Feira do Castelo Branco acho que é um projeto grandioso, né? Que foi feito ali na gestão e dava muito trabalho, né? O pessoal acho que não via. Quem estava por fora não via como dá trabalho. E às vezes, mesmo não estando diretamente na administração, na organização, porque não sei como que tá hoje, mas quando eu tava com o vereador, a gente tinha ali toda uma comissão da feira, com o presidente, tudo deve estar assim hoje. Sim. Mas mesmo assim dava muito trabalho, porque lidar com gente, né, Marcão, dá trabalho. É difícil lidar com pessoa, tem que ter um jogo de cintura, tem que ter um tato. Tem. Então, tem realmente... que sair um pouquinho de cena, dar aquela respirada.
Aí volta não é fácil. sorrindo e tal. E para mim que tá, como eu tô também atuando todo dia na TV, com o pessoal, com as pessoas, também tem esse desafio de lidar com pessoas, ter um jogo de cintura, entender, né, o momento de você falar um pouco mais firme, de falar um pouco mais leve, então realmente é difícil. Lidar com gente é difícil. Como é. E a feira, ela tá, assim, cada dia surpreendendo mais. Você tem que ir lá. Eu preciso Lá, ir, eu tem que ir preciso ir. lá, Que tá. agora meus horários de trabalho estão... Tá conflitante ali. Eu tô com um bebê também, né? Bebezinho vai fazer agora 11 meses, então tudo isso bagunçou um pouco a rotina, mas eu vou voltar assim pra feira. Fazer um calorzinho, né? Sim, Esperar um calorzinho. ontem eu fui na feira lá do Bandeirantes, menino do céu, que frio que estava fazendo. Não, tá muito frio, tá muito frio. Não dá para encarar, não. Não dá não. Mas, Fernandinho, as pessoas, quando elas vão se ingressar na faculdade, por exemplo, o Pedro, né? O Pedrinho, né? Da Net Digital. Esse dia ele estava contando para mim que ele não queria fazer engenharia elétrica. Não queria. Mas o pai dele falou assim, não, vai fazer. Aí ele começou a fazer, e ele contando para mim, ele falou assim, cara, quando eu comecei a fazer, eu me apaixonei pela profissão de engenharia elétrica, né? Tanto é que ele tá aí até hoje aí na ativa, né? Um abraço para Pedrinho. Quando que surgiu, como que surgiu a ideia de ser jornalista? Olha, eu quando eu estava no ensino médio, eu estudei aqui no Bilac, em Cambé mesmo. Fiz todo o meu ensino médio, não todo ele, mas parte... Não, todo o ensino médio eu fiz aqui no Bilac mesmo. Eu voltei na 6ª série, estudei um pouquinho lá no José de Anchieta, em Londrina, e daí eu voltei na 6ª... José de Anchieta, eu estudei lá, Você mano. estudou lá também? Estudei lá. Estudei, mas eu passei, foi uma passagem muito curta que eu tive lá pelo Anchieta, e depois eu voltei aqui pro Bilac, em Cambé, onde eu terminei o meu ensino médio. E aí, naquele momento de o que eu vou fazer de faculdade, né? Passava muita coisa pela minha cabeça. Eu sabia, por exemplo, que eu não queria atuar, por exemplo, na área das exatas, apesar de gostar, sempre gostei de matemática. E eu tinha eu já percebia esse gosto, por exemplo, por produção de vídeo, por foto, sempre gostei bastante de fotografia, que foi uma paixão, um desejo que foi surgindo também junto com a minha família. Meu pai também gosta bastante de foto, então assim, isso tudo foi juntando também com o gosto que eu tinha pela política. Já na época do Bilac, participei de uns protestos, umas manifestações. E aí eu lembro que a gente fez até um protesto, acho que era 2013 ou 14, que teve um aumento de passagem, aí o pessoal fez um protesto, juntei com os meus amigos. Foi o que organizou tudo. Paramos ônibus, fomos até a prefeitura, como se o prefeito tivesse talvez alguma responsabilidade, mas a gente foi cobrar prefeito e tal. Dei entrevista na época para o Benê Filho, aqui inclusive, de Cambé. E aí, assim, acho que foi juntando tudo isso. Gosto pela fotografia, essa coisa de... Eu lembro que eu sempre fui muito questionador, assim, sabe? De questionar mesmo a política, questionar por que as coisas são como são. Eu tenho, acho que, isso comigo. E aí, fui juntando tudo isso. No 3º ano, eu eu fiz um documentário junto com uma outra colega, um documentário sobre a ditadura. A gente mandou esse documentário, inclusive, para o governo do estado, ganhamos um prêmio, foi muito legal. Então, acho que foi juntando tudo isso, junto com a minha facilidade. Hoje eu posso dizer que é uma facilidade, porque eu percebi que tem pessoas que não têm essa facilidade, até sua mesmo, de comunicação, de conversar. A gente estava falando sobre isso, né? De lidar com pessoas. Mas assim, não que eu seja bom, não é isso que eu estou dizendo, mas a gente tem uma facilidade de falar com pessoas, de lidar com pessoas. E aí eu fui juntando tudo isso e surgiu essa ideia de fazer o jornalismo. Só que tem uma coisa engraçada.
no terceiro ano, antes mesmo de fazer o vestibular da Universidade Estadual de Londrina para jornalismo, eu participei do vestibular da Faculdade Catuaí, antiga Faculdade Catuaí, que inclusive acabou fechando aqui em Cambé. É uma grande perda para Cambé. Eu fiquei muito sentido, porque era uma instituição muito importante para a cidade de Cambé, É a aquela Faculdade uma Catuaí. perto do Super Golf ali? Ali mesmo, isso, entre a Bento Munhoz e a Gabriel Freseiro, uma faculdade que formou muitos pena, né? profissionais, e assim, era muito boa, excelente faculdade, e que acabou fechando. Antes mesmo de fazer o vestibular para jornalismo, eu fiz uma prova, uma redação que tinha lá, um vestibular, tipo uma redação, e acabei ganhando uma bolsa 100% para fazer direito lá. Olha. E aí bom, passei, beleza, consegui. Quando saiu o resultado, eu falei pra minha mãe, mas eu não queria fazer direito. Eu queria fazer jornalismo. Pô, Nossa, minha mãe pulou dessa altura. Falei, você tá maluco? Você vai fazer direito e se você passar no jornalismo, você faz as duas. Sei que ela vai, mas mãe, 2 faculdades, loucura. Não, porque você tem que fazer, porque é uma oportunidade única. Minha mãe sempre quis fazer direito. É uma oportunidade única, você vai ver como vai ser bom pra você, depois você decide. E tem essa coisa, essa dúvida, né? Quando a gente tá na escola, o que eu vou fazer da vida e tal? E muitas vezes existe uma pressão até mesmo desse momento. Eu acho que todo mundo que vive esse momento de terceirão vive uma pressão muito grande do que eu vou ser, aquela pergunta de criança, o que eu vou ser quando eu crescer? Como se fosse algo imutável, né? Como se, eu decidi um caminho, lá na frente eu não posso mudar mais. E é uma besteira muito grande, né? A gente vê tantas pessoas que depois mudam o seu caminho profissional, isso é a coisa mais normal que tem. E aí, nesse momento, minha mãe falou assim, não, você vai fazer o direito, a gente dá todo o apoio para você. Eu morava com os meus pais ainda. E aí, falei, beleza, vamos lá. Um vestibular tá garantido. E depois eu passei no jornalismo. Então, eu fiz as 2 faculdades juntas, só que no meu coração, eu sempre gostei do jornalismo. Sempre foi a primeira opção, assim, para mim. E isso por conta de toda essa bagagem que eu fui construindo ali, toda essa relação. Então, surgiu daí essa vontade de fazer jornalismo, e mesmo fazendo direito, que me abriu muitas portas e que ainda é uma coisa que eu não descarto, eu não voltaria lá atrás para falar, não quero fazer direito, jamais. Porque é uma coisa que me trouxe uma bagagem, me trouxe oportunidades. Eu só conheci, por exemplo, o vereador porque eu fui estagiário de direito no escritório dele. Sim. E eu só fui... e depois ele me convidou para ser assessor, fui assessor, e aí foi onde eu te conheci. Foi. Então, se eu não tivesse feito direito, a gente não estaria tendo esse papo aqui, entendeu? Sabe aquele efeito borboleta? Então, assim, mas sempre no meu coração eu tinha essa coisa do jornalismo. Eu não descarto futuramente, quem sabe, voltar a advogar ou atuar com outras, porque o direito permite um leque muito grande de coisas, né? Mas o jornalismo também permite, então assim, eu tô feliz pra caramba fazendo o que eu tô fazendo hoje, e surgiu daí essa paixão pelo jornalismo. Vamos às informações. O Fernandinho, ele cuidava da feira, né, Fernandinho? Cuidava da feira, lá da administração Vou pegar da mais feira. café. Opa, fica à vontade. Tem água também aqui, mano. Ele cuidava da feira e eu trabalhava em outro provedor de internet e eu falava assim, eu quero fazer parte dessa feira. Fernandinho ligava todo dia pra ele, eu ficava com dó, mas não precisava. Fernandinho, eu quero fazer parte dessa feira, eu quero. Mas não pode, porque a Neto Digital já tá ali, não sei o quê. Aí acho que ele se encheu de mim, né, Fernandinho? E passou o contato do Pedrinho, né? E aí o Pedrinho da Neto Digital, muito gente boa, empresa muito bacana, muito parceira da cidade de Cambé. E aí ele pegou e falou assim, não, cara, pode ir lá. O sol nasce para todo mundo. Eu achei muito bacana. E aí, aonde nós começamos ali na feira e vendo o Fernandinho trabalhando, conversando com todo mundo, o network do menino é de altíssima qualidade, né? E, cara, e você tá fazendo falta na feira. Vai lá comer um pastelzinho. Olha,
Eu já ouvi que quando a gente faz falta onde a gente estava, É uma é coisa bom, né? positiva. É positivo. É. Porque você... E eu sempre procuro, quando eu mudo de caminho, porque foi uma mudança, né, Marcão? Saí da política, eu trabalhei quase 4 anos com o vereador, a gente fez 2 campanhas eleitorais, uma para deputado federal, não para ele, mas apoiamos outro candidato, e depois a campanha dele para vereador novamente aqui em Acompanhei Cambé. toda a trajetória. Vencemos as 2, Legal. e aí, mesmo vencendo, eu brinco que o pessoal da política olhou para mim, esse cara é maluco, né, de querer sair. Porque o pensamento que se tem é, pô, você ganhou a eleição, você tem 4 anos garantido. Pelo menos 4 anos de emprego garantido. Sim. E mesmo assim eu falei, não, eu quero voltar pro jornalismo. Eu quero voltar a fazer aquilo que eu queria lá atrás, que era trabalhar com comunicação, com jornalismo. E mesmo tendo vencido, eu saí, né? Então foi um contrassenso muito grande para quem tá ali na política. Falei, meu, esse cara tá louco, né? Tanto é que eu não entrei de imediato na política, né? Eu passei ali um tempinho, igual você estava falando, a gente estava conversando mais cedo, esse tempinho sumido, né? Da comunicação e tal. Sim. Então foi um contrassenso muito grande, mas que deu certo essa mudança. E eu falo que eu sempre procuro sair e deixar a porta aberta. Porque é importante a gente que as pessoas sintam falta da gente. Apesar de ser triste, né? Ruim, mas se você sai e ninguém sente falta de você, é porque você não fazia diferença no lugar que você está trabalhando. Então é importante que as pessoas lá na frente falem assim, pô, ó, o Marcão, nossa, o Marcão, aquele cara era gente boa, né? Nossa, agilizado, resolvia as coisas. Então, e deixar a porta aberta. Eu falo que eu tento sempre sair, deixar a porta aberta. Nunca fechar a porta definitivamente. Você falou um negócio e eu fiquei pensando. Todas as vezes que eu saio de férias, e aí eu fico pensando, às vezes, lá onde eu estou passeando, eu fico pensando, o que será que eles estão pensando lá de mim, né? Será que eles falam, graças a Deus, esse camarada não tá aqui com a gente? Ou, nossa, como tá fazendo falta. É uma preocupação grande, né? É uma preocupação grande. Eu ainda eu não saí de férias ainda, né? Não faz pouco tempo, não fez nenhum ano que eu tô lá na TV. E aí mas logo eu vou sair de férias. E lá, normalmente, o pessoal remaneja, mas pega ali alguém pra cobrir umas férias, pega um jornalista e tal. Tô pensando sobre isso, hein, Marcão? Quando eu sair de férias, tomara que eles sintam falta. Vai sentir, com certeza, com certeza. Fernandinho, como é que é a vida de um repórter? Me falaram para mim que você está com o microfone, né? Aham. E tem alguém com um papel grande, enorme, atrás da câmera, te falando para você, ó, isso daqui é o script que você tem que falar. Aham. Tal. É verdade isso, Depende. Fernandinho. Depende. Por exemplo, o repórter, que é no meu caso, né? Porque eu sou jornalista, dentro da minha formação eu atuo como repórter. Dentro da TV, da redação, por exemplo, tem outros profissionais. Tem o editor, que ele também é jornalista, mas a função dele é ser editor-chefe, editor de vídeo. Tem o Wesley, que é o apresentador. Então, e tem o repórter, que é o cara que vai pra rua pra fazer reportagem e tal. Assim como o Wesley foi há muitos e muitos anos. Uma grande experiência. Foi. Menino bom. Esse papel, né, que você perguntou, é o teleprompter, que fica ali, de fato, atrás da câmera, para o apresentador. O que acontece? O Wesley chega mais cedo ali na redação, junto com o editor-chefe, e eles vão bater o assunto do dia. Vai fechar o jornal Cidade Alerta, por exemplo. Vamos sentar lá e vamos fechar o que a gente vai ter hoje no Cidade Alerta. Ó, tem uma reportagem assim, tem uma informação assim, assim, assado. E aí eles escrevem certinho esse script, que é um guia, né? Porque como o jornal é ao vivo, não permite falhas, não tem como ter erro ali no ao vivo, né? Errou, tá errado. Então assim, e a coisa tem que fluir, porque tem patrocinador para fazer propaganda no meio do jornal, então assim, a coisa tem que fluir dentro de 1 hora, 1h15. Então, de fato, existe
essa letrinha que passa atrás da câmera, só que isso tudo é preparado antes pelo próprio apresentador, pelo próprio editor-chefe, eles vão batendo isso e vão organizando, né? Então, por exemplo, ó, e olha só, você se lembra daquele caso, só que aí que vem a habilidade do Wesley, por exemplo, de tornar isso o mais natural possível. Então, assim, às vezes está escrito ali, não necessariamente o que ele está falando, mas ele adapta o que ele está lendo para tornar natural. Olha só, você se lembra daquele caso da senhora que havia desaparecido em dezembro de 2024? Pois é, ela foi encontrada. Tá tudo escrito assim dessa forma? Às vezes não, mas aí vai a habilidade dele. Agora, pro repórter, não tem letrinha não. A gente tem o quê na rua? A gente tem o nosso microfone, a gente tem um ponto, que é o ponto do nosso editor-chefe, que fica falando aqui, ó, Fernando, você vai entrar em 5 minutos com aquele assunto lá, tá? E aí a gente, às vezes, por exemplo, é uma cobertura que a gente já está fazendo, a gente já tem conhecimento, ou às vezes é um assunto que eu recebi no meio da tarde, porque não tem como também saber tudo. Eu fui sair para fazer uma reportagem, tá acontecendo outras coisas na cidade. Então a gente recebe ali da redação, da nossa equipe, o assunto que vai ser tratado. Vamos falar sobre um evento que vai ter do Corpo de Bombeiros, um evento de futebol suíço lá, e o Corpo de Bombeiros pede um apoio. Então, assim, a gente tem ali as informações base, então a gente se prepara, e no ao vivo a gente entra e dá aquelas informações. Então, assim, tem o apoio do texto, mas não dá para se prender a isso. Até porque se você ficar muito preso ao texto, você vai travar. E aí a coisa não vai fluir naturalmente como deveria ser. Legal, bacana. E eu vejo uma coisa assim, por ser ao vivo, eu vejo uma sincronia muito legal. Muito bacana. Você fala entre o repórter, o apresentador. O Wesley fala uma reportagem lá, um texto, né? E aí logo em seguida já entra você com o assunto certinho e tal, e eu falo, olha, mas isso aí requer um treinamento, um conhecimento daquilo que vai ser transmitido, porque é muito perfeito o negócio, né? É muito... Isso é um mérito de toda a equipe, na verdade, sabe? De poder casar essa informação. Até a forma como o Wesley chama. Então, por exemplo, o apresentador, ele faz uma pergunta no estúdio, Fernando, pô, esse cara é cara de pau, hein? Furtou lá na loja, não sei o quê. O que ele levou? Então, assim, até essa pergunta que ele faz é pensada por toda essa equipe para a coisa ficar mais natural, ficar mais fluida. E daí quando eu venho... E aí tem outra coisa também, que é a relação de intimidade. Eu já conhecia o Wesley em outras oportunidades, mas trabalhando mesmo, eu tô com ele há 7, 8 meses, que é o tempo que eu tô ali na televisão. E é como... Eu sinto que as coisas só vão melhorar. Porque a gente vai criando essa intimidade de olhar para o outro, de entender como que é o jeito do outro, de saber onde você pode fazer uma graça. Então, assim, é bem... Como que eu posso dizer? É bem delicado essa relação pessoal, essa relação do conteúdo, porque não é todo conteúdo que a gente pode fazer de uma forma mais solta, que a gente pode brincar um pouco. E tem todo esse mérito da equipe por trás de casar esses assuntos e fazer com que eles cheguem na casa das pessoas de uma forma que é a forma como você acabou de dizer. De ver, olhar e falar assim, nossa, como é natural, como é gostoso de assistir. E essa é a nossa intenção, né? Pensando, inclusive, em manter a audiência, né? Que é um grande desafio. Legal. Ontem eu estava pensando um pouquinho sobre furo de reportagem. Certo. Aí me veio o filme do Homem-Aranha, né? Uhum. Aquele, como é que é o nome do chefe lá do Clarim, do dono do Clarim? J. James. Acho que é isso. J. James, né? Aquele bravo, estressado, né? E aí tem o Peter, né? Isso, Peter Parker, que é o Homem-Aranha, né? Que ele tira as fotos e tal. Inclusive, né? Marcão, você já reparou que tem pelo menos 2 ou 3 super-heróis que são jornalistas?
O Peter Parker, ele é fotojornalista. Super-Homem. O Clark Kent, que é jornalista. Se eu não estou enganado, Parei por aí. eu acho que a Superwoman, né? A Supermulher, não sei. Eu acho que ela é jornalista também. Mas assim, são jornalistas, né? É um estereótipo que se criou aí ao longo dos anos. Valorizando a profissão. Não. Tem até uma síndrome. Olha só que engraçado. Tem até uma síndrome dentro do jornalismo, que é essa síndrome do super-homem. Do jornalista, quando entra na faculdade, quando a gente entra na faculdade, e eu falo porque eu entrei na faculdade também dessa forma, iludido, de achar que o jornalista vai ser capaz de resolver problemas profundos da sociedade, sabe? E achar que a gente vai entrar em qualquer lugar por ser jornalista. Não, eu vou entrar lá para resolver, eu vou mostrar. Então, essa coisa da síndrome do super-homem é uma coisa que foi criada, inclusive, pela indústria do cinema, pela indústria dos quadrinhos, ao longo de muitos anos, de criar essa figura do jornalista como se fosse alguém que tivesse um poder diferente dos outros da sociedade, e até que se coloca distante da sociedade, sabe? E aí, quando a gente entra na faculdade, a gente percebe que não é bem assim que as coisas funcionam. Mas existe essa síndrome. E em cima da palavra super-homem, você me falou, não está aqui no nosso script, no nosso bate-papo, mas que nem diz muita gente. Vamos abrir um parênteses aqui, vamos falar um outro assunto. Você falando de super-homem. Eu participei uma vez de uma palestra de uma coach. Ela é muito boa, ela é neurocientista, ela é muito fera mesmo. E um dia ela falou para mim que todos os repórteres, a maior parte deles, antes deles entrarem no ar, né? Antes deles estar lá dando a entrevista ou à frente das câmeras ali o repórter, no caso Wesley Lemos e tal. É verdade que eles fazem a posição do super-homem, porque aí na verdade, eu vejo que tem um grande fundo de verdade nisso, né? Porque eu já fiz e funciona. Que posição que é essa? Agora eu tô curioso. Você fica assim, ó, posição do super-homem. Estão vendo eu aí? Estão vendo? Posição do super-homem. Aí essa neurocientista, ela falou para mim, falou para nós, assim, para o grupo, né? Ela falou assim, todas as vezes que um artista, um repórter, ele vai estar lá à frente do público, eles fazem a posição do super-homem, porque aquilo faz com que o cérebro capta aquela imagem que você está fazendo, que você é o cara. É verdade isso na profissão de jornalista? Olha, eu não sei de outros colegas. Não sei se o pessoal anda fazendo a posição do super-homem por aí. Mas tem um fundo de verdade nisso sim. Quando a gente vai entrar ao vivo, por exemplo, isso inclusive a gente trabalha com uma fonoaudióloga. No Grupo RIC, nós temos uma fonoaudióloga que semanalmente, a cada 15 dias... Por isso que vocês falam bonito, atende então, na os colegas. câmera. Não, mas isso é um trabalho e, inclusive, uma preocupação, um cuidado do próprio Grupo RIC com os profissionais. Isso é excelente. E um desses trabalhos é justamente, eu vou até me posicionar aqui melhor, que é a postura. Respirar, estufar o peito, fazer esse trabalho antes de entrar, para a gente se concentrar e fazer o que a gente tem que fazer. E tem uma outra coisa que está relacionada também a posição do... Eu não chego a fazer assim, Marcão, confesso. Não chega, não mas põe essa as mãos coisa na de cinturinha. você... Eu ponho. Essa pra coisa mim de chegar aqui, eu coloquei você coloca a mão aqui, assim, vai dar tudo certo hoje. Mas essa coisa de você respirar, estufar o peito, não é só para a gente se concentrar e para o cérebro entender que agora é o momento que eu vou entrar no ar. Mas é também para você que está assistindo em casa sentir a confiança. Isso a gente trabalha, inclusive, com a fono. Porque quando a gente fala, a gente tem que falar com confiança naquilo que a gente está falando. Sim. Se eu tiver na sua frente falando um monte de mentira
só que com uma confiança 100% você vai acreditar. Eu conheço Não é muita gente verdade? assim. Não, você não conhece? Conheço. Agora, se eu tiver aqui falando um monte de verdade, mas eu com aquele jeito meio assim, titubeando, sabe? Sem te passar confiança, pode ser a maior da verdade, mas você não vai acreditar. Uma vez eu vi uma frase assim, ó, ele mente tão bem que até ele mesmo acredita que aquilo é verdade. Não, então assim, acho que ela tem esse fundo de razão, sim, essa coach, com a questão da confiança. Então você tem que passar a informação com confiança para as pessoas de casa sentirem essa confiança. E é muito louco porque essa confiança, ela não ganha do dia para a noite. Para a pessoa pegar confiança com você. É igual um relacionamento com qualquer pessoa. Você conhece alguém na rua hoje, você já vai... Ô, fulano, meu amigo, tal. Menos você seja muito daquele vendedor. Sabe aquele vendedor de fruta? Vendedor do Brás? Ô, meu amigo, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que. Então, assim... essa confiança, para você chegar na casa das pessoas, você tem que passar isso ao longo do tempo, com cuidado, e aí você vai criando essa audiência, essa confiança. Então, tem um fundo de verdade, sim, na posição do super-homem. Você falando isso daí, uma vez eu carrego muita coisa dentro do meu carro, né? E eu precisava de um organizador, né? Aí eu cheguei no meu financeiro, né? Cheguei no Gustavo na época, um abraço, Gustavo. Cheguei no Gustavo e falei assim, Gustavo, eu preciso comprar um organizador. Ele falou, vai atrás desse negócio aí. Aí eu fui, procurei. Aí eu cheguei numa loja. Eu cheguei numa loja e eu fui pegar um organizador de cima. Rapaz, eu não derrubei tudo no meu chão. Pai, tá brincando. Derrubei tudo no chão. E aí a vendedora olhou pra mim assim, a moça que ficava organizando tudo lá, né? E aí eu fui colocar tudo no lugar lá, e aí ela pegou e falou assim, isso acontece. Aí ia passando uma senhorinha. Eu fiquei o dia inteiro dando risada disso daí. Aí ia passando uma senhorinha com o carrinho dela assim, sabe? Séria, triste, né? Aí eu peguei e falei, não foi minha culpa não, foi ela. Foi ela que derrubou esses negócios Da cima pra senhorinha? Aí eu dei um abraço nela, aí ela pegou e deu risada e tal. Então, mas eu faço muito isso, sabe? Depois que ela falou esse negócio aí da posição de super-homem, né? Eu mesmo, na hora que eu desci do meu carro aqui, quando eu vou falar com alguém assim, né? Eu vou negociar uma venda assim de internet e tal, aí eu dou aquela, né? Tem funcionado. Não, mas eu acho Tem que dado sim, com certo. certeza. E para você sentir confiança também no que você está fazendo, né? Sim. Acho que é importante. Sim. Se você não confiar em você mesmo, quem que vai confiar? Misericórdia, não tem como. Então, mas aí voltando ao James, o JJ James e o Peter Parker. O JJ James, ele cobrava do Peter Parker um furo, uma foto, que era um furo de reportagem do Homem-Aranha. E mal sabia ele que quem era o Homem-Aranha. Era ele mesmo, né? E aí ele saía atrás desse furo de reportagem, né? Quer dizer, não era difícil, né? Porque ele, né, só colocava a roupa e já, né? Boa, né? Era uma exclusiva todo dia. Exatamente. Vocês também, no mundo da reportagem, no mundo dos repórteres, como é que é esse negócio de furo de reportagem? Ó, um dia eu estava assistindo um programa de TV, um jornalismo, e o cara que... Não lembro qual que era. Ele falou assim que, coincidentemente, eles estavam passando, eles iam fazer uma outra reportagem, e aí aconteceu um caso no meio do caminho lá e tal, e ele todo, né, empolgado, nós estamos aqui com toda a equipe nossa e tal, e somos os únicos que estamos aqui, não sei, aquilo é um furo de reportagem, né? Sim. Eu acho que tem várias formas de você conseguir um furo de reportagem. Nesse caso que você está falando aí, pela conveniência, né? Aconteceu alguma coisa na sua frente. Ali já... A única equipe aqui, aí você tem um furo de reportagem, um conteúdo exclusivo que ninguém tem. É uma das formas. Mas eu acho que a maneira mais comum no dia a dia do repórter de conseguir esses furos de reportagem, esses conteúdos exclusivos,
é por meio de fontes, que é uma coisa que eu mesmo, porque eu sou formado em jornalismo desde 2018, só que eu tive outras passagens e eu estou voltando para o jornalismo. Como profissional mesmo, Marcão, eu tenho 1 ano de repórter, porque eu trabalhei na Folha de Londrina um tempinho, depois eu já fui direto para televisão. Se eu juntar a minha bagagem profissional, tirando o estágio, a experiência que eu fiz antes, eu tenho 1 ano de repórter. E é uma coisa pro jornalista, que é assim, acho que é o grande ativo do jornalista, é a construção de fontes confiáveis, fontes em quem você confie, que a fonte confie em você, justamente para enviar esse furo de reportagem. Então, assim, eu acho que o meio mais comum no dia a dia do repórter é ter fontes, boas fontes, para conseguir esses furos de reportagens que vão trazer conteúdos exclusivos. Legal. Um grande exemplo aqui que eu trago, tem um colega nosso lá da RIC Record, que é o Douglas Cuspios. Agora ele está como editor de vídeo, mas ele é um produtor sensacional, já falei isso para ele, genial. Ele tem contatos, assim, principalmente junto ao Ministério Público, junto da política londrinense, e é um cara que sempre traz para a redação excelentes furos de reportagem. E aí, aconteceu uma situação assim assado, tem uma investigação assim desse jeito. Eu acho que é o grande trunfo assim do jornalista, trazer uma notícia quente que tem interesse público, que envolve a sociedade londrinense e aí que ninguém mais deu antes, entendeu? Então, assim, ser o primeiro a dar essa notícia é muito legal. É claro que tem toda uma responsabilidade por trás disso. Não adianta ser o primeiro a dar a notícia. Você tem que dar a notícia com apuração, com responsabilidade, com compromisso com a verdade. Então, mas é dessa forma que surgem esses furos de reportagem, que eu acho que todo jornalista gosta de contar excelentes histórias e contar essas histórias primeiro que os outros. Acho que esse é no nosso dia a dia, a gente não tem rixa entre repórter, não é isso. Não tem rixa, por exemplo, entre uma emissora e outra. A gente, inclusive, trabalha na rua, isso é uma coisa legal. A gente sai pra rua para fazer reportagens no plantão policial. Sabe como funciona o plantão policial, Marcão? Vou saber agora. A gente entra no carro da redação e fala assim, vamos rodar a cidade, vamos ver o que está acontecendo na cidade. Não é todo dia que a gente tem pauta. O produtor vai lá e escreve uma pauta. Você vai ter uma entrevista assim tal hora, uma entrevista tal hora sobre o assunto tal. Aí você vai fazer uma reportagem sobre isso. Isso é uma pauta. Não é todo dia que tem pauta. Tem dia que você fica no plantão. Tem uma equipe que fica na pauta, outra fazendo produção, tem outro que fica no plantão. E o plantão é assim. Você entra no carro da redação, vai pra cidade, vai ver. Começa a rodar os grupos, manda mensagem pra tenente, pra capitão, vê o site do bombeiro. Tá acontecendo alguma coisa, um acidente, pum, surgiu, corre pra lá. Acidente, apreensão de droga, apreensão de não sei o quê, você vai pra lá. E aí a gente se ajuda muito entre os colegas de outras redações. Fulano, tudo bom? Tudo parceiro. A gente tem que ser. Na rua, não existe essa assim de... Desde que eu estou lá, eu aprendi que nós somos colegas. Legal. A gente se ajuda. A menos que seja um furo de reportagem, uma coisa que foi apurada pela redação, que é uma coisa exclusiva, aí beleza, aí ninguém passa. E aí todo mundo entende, se você não passar. Agora, no plantão, no dia a dia, a gente se ajuda. Fulano, tô na rua, tô aqui na região tal, se acontecer alguma coisa, a gente tá junto, tal. E é assim que funciona, a gente se ajuda, sabe? Agora, o furo, aí realmente... Furo é um furo, né? O jornalista gosta do furo de reportagem. É igual... Eu acho que todas as casas, eu acho que deve ser igual na minha. Às vezes tem alguma novidade, eu chego em casa e aí eu pego e falo, pessoal, tem uma novidade pra contar, e não sei o que e tal. Aí quando você conta e ninguém sabe, cara, que bacana. Não é? Não, como é que foi, não sei o que e tal. Mas aí... a sensação é incrível você contar. É muito bacana. Não, todo jornalista tem um fundinho
De fofoca, não tem? É. Não tem? Aquela coisa da fofoca? É. Você não vai acreditar no que eu descobri. Isso mesmo. Não, pra ser jornalista tem que Não, ter agora- esse gosto. Agora, duro é quando tem alguém da família que olha e fala assim, eu já sabia disso. Ah, não, aí você Aí fica... é ruim, não é? É, Aí não, é é. ruim. Aí é muito ruim. Fernandinho, Ah, vou pegar mais um cafezinho aqui, hein? fica à vontade. Me fala uma coisa. Eu acompanhava muito o saudoso Boechat, da Band News, né? Você lembra ele, sabia? Eu lembro. Mas aquele cara era muito chique, era muito arrumadão. Não, mas assim, não, tal, falava bem. sua fisionomia me lembra ele. É mesmo? Então tá bom. E eu assistia o jornalismo dele e você via, assim, que quando ele falava de política, aí você via nele que ele não tomava partido, Uhum. né? Como é que funciona, por exemplo, quando você vai dar fazer uma entrevista sobre política, né? A direita, a esquerda, Uhum. enfim, né? Tantas outras coisas, né? Vocês ali no curso, existe ali uma matéria ali que fala assim, ó, você não pode tomar partido, você tem que somente dar a entrevista, fazer a reportagem, né? Do jeito que ela é, e quem vai tomar partido, dizer, né, dar a opinião dele, falar, é quem assiste, no caso somos nós. É assim que funciona? Tem ali alguma matéria na faculdade sobre esse assunto? Não tem uma matéria específica sobre isso. A gente tem matéria, por exemplo, de ética, para a gente entender o nosso papel, entender até onde vai o nosso trabalho, o que a gente pode ou não fazer, o que é ético ou não fazer. Poder fazer se todo mundo pode, né? Aquela coisa, você pode matar alguém? Você pode, ué, mas você vai arcar com as consequências disso. Então, assim, a gente tem matéria de ética e a gente tem matéria de teorias do jornalismo. Isso é uma coisa muito legal, assim, porque normalmente as pessoas, Marcão, acreditam que o jornalista e que o jornalismo é imparcial. São imparciais. As pessoas acreditam nisso. Só que não é culpa das pessoas. Criou-se, ao longo de muitos e muitos anos, essa cultura de que o jornalismo tem que ser e é imparcial. E aí tem, dentre diversas teorias, tem teorias que falam que não existe jornalismo imparcial. Porque é o seguinte, Marcão, quando o repórter ele decide fazer uma pergunta X e não Y para o entrevistado, vamos supor, estou entrevistando um candidato da direita ou da esquerda. Quando eu faço uma pergunta X e não Y, eu já estou fazendo uma escolha. E de onde que vem essa escolha? Então, assim, a matéria, a produção, ela passa por diversos momentos ali. Ela vai passar pelo repórter, ela vai passar pelo editor, ela vai passar pelo produtor. E todos esses profissionais têm suas convicções políticas. Sim. Entendeu? Quando um exemplo que a gente aprende na faculdade, bem claro, assim. Vou trazer um exemplo para as pessoas entenderem. Quando um jornalista, quando um jornal usa, por exemplo, esse é um exemplo clássico da faculdade, tá? Diferença entre invadir e ocupar. Movimento Sem Terra, por exemplo, ocupa ou invade uma terra improdutiva? Pode parecer... Invade. Tá aí. Você utilizou a palavra invade. Só que existe essa sutileza entre o conceito de invadir e de ocupar. A palavra invasão parece muito mais forte, invasiva, né? Não é? Parece que você está ali invadindo a propriedade, retirando o direito de propriedade de alguém, tal. Enquanto a palavra ocupar, ela traz um pouco mais de
ela é mais sutil, ela é mais leve, como se a pessoa estivesse ocupando um espaço que lhe é de direito. Entendeu a diferença entre invadir e ocupar? Sim. Então, quando o jornalista, ou quando o jornal, especificamente, decide usar um conceito X e um conceito Y, quando ele, por exemplo, coloca algo na manchete, ele já está fazendo uma escolha. E essa escolha, ela tem posição e partido, tem opinião por trás. Só que o problema é que as pessoas cresceram lendo jornal, que não se lê muito pouco hoje, né, infelizmente, vendo televisão, vendo jornal na TV, ouvindo jornal no rádio, acreditando que o que o jornalista fala e que o que o jornal transmite é imparcial, entendeu? Não dá para a pessoa ler a Carta Capital e achar que é imparcial, porque a Carta Capital tem uma posição política. Não dá para a pessoa ouvir um programa, por exemplo, da Jovem Pan, ou, por exemplo, sei lá, ler uma matéria na Veja e achar que aquilo ali é imparcial. Existe um trabalho profundo do jornalismo para tratar essas matérias, só que toda escolha ela tem um fundo político por trás. Por que perguntei isso, não perguntei aquilo? Tem uma bagagem de várias pessoas por trás. E aí, assim, só que no dia a dia da produção, a gente vai se deparar com essa questão, né? E eu acho que eu olhando para mim como repórter, vou entrevistar, por exemplo, um vereador de Londrina. Eu vou me ater a questão que está acontecendo ali. Por exemplo, a vereadora Anne Moraes vai passar agora, bom, não sei quando o pessoal está ouvindo a gente, talvez já tenha até passado por um processo de cassação na Câmara. Sim. Não sei se ela vai ser ou não cassada. Mas se o jornalista estiver de frente com a Anne Moraes, ele vai perguntar questões relacionadas ao que ela está passando ali, entendeu? É um grande desafio lidar com isso. É um grande desafio lidar com essa questão da imparcialidade. E é um preparo muito grande, porque se você tá, por exemplo, você tá aí entrevistando um cara que ele realmente foi comprovado que ele agiu de uma forma corrupta, ele causou aí uma fraude, alguma coisa assim e tal, né? E tudo comprovado nas câmeras, tá lá mostrando e tal e tal. E aí você entrevistar o camarada, ele vai se justificar e tal, e aí você tem que, né? Mas sabe o que acontece, Marcão? Falar, rapaz, então, mas sabe o que acontece? Existe vida. um grande desafio do jornalismo hoje, e aí a gente acaba entrando nesses problemas, que são problemas profundos, não só do jornalismo, mas da própria sociedade. A gente está vivendo uma era, um momento de pós-verdade. O que é isso? A gente vive um momento em que a verdade foi muito relativizada por conta de várias questões, por conta de notícias falsas, fake news. Por conta de extremismos políticos de qualquer das partes. E aí, isso tudo fez com que as pessoas questionassem o que é verdade de fato. É o que você falou. Às vezes está na câmera, está mostrando, foi comprovado que o sujeito roubou, mas vai ter gente que vai falar não, porque ele não fez isso. Entendeu? E aí você vive um momento muito difícil. Então, acho que o jornalista ele tem que olhar para uma situação como essa e se perguntar como que a tua ação, candidato X ou candidato Y, ou pessoa de uma posição política X ou pessoa de uma posição política Y, como que a tua atuação específica nessa situação, ela afeta a sociedade, ela prejudica as pessoas. E aí eu acho que se você começar a olhar para as pessoas, você vai olhar para a forma como aquele político ou para aquela pessoa acabou, de alguma forma, afetando a vida das pessoas, do dia a dia, da cidade, aí sim você vai conseguir sair dessa bipolaridade entre, sei lá, direita e esquerda, entendeu? Porque quando a gente olha para a política local, os candidatos, os políticos têm suas posições. Sim. Mas, cara, não importa se é de direita ou de esquerda.
Se a gestão não tá legal e tá afetando a vida das pessoas, é isso que a gente tem que olhar. Se tem, sei lá, se a UPA tá lotada toda segunda-feira, o que tá acontecendo? Entendeu? Sim. Eu acho que isso é muito maior do que direita ou esquerda. Você tem que olhar para o que está afetando a vida das pessoas. Acho que esse é o papel do jornalismo. Não é você se posicionar de uma forma ou de outra, apesar de ter essa posição por trás, inevitavelmente, mas é você tentar ajudar, resolver os problemas do dia a dia das pessoas. É porque você tem uma opinião, não é? Tenho, Você tem uma opinião eu tua. tenho opinião, tenho. Por exemplo, voltando lá no que nós encenamos aqui do corrupto lá, o cara que, né, lesou e tal, né? Você tá entrevistando ele e ele tá lá se justificando, não, eu não fui, aquela lá não é eu, e foi montagem, fake news, e não sei o que, não sei o que. Mas dentro de você tá olhando e fala assim, esse cara é um corrupto de marca maior, mas você tem que ficar guardado isso dentro de você. Você né? tem que fazer o seu E eu trabalho. via isso no Boechat, porque ele tinha a opinião dele, né? Ele tinha a opinião dele, mas ele tinha que... eu falava assim, rapaz, tem que ter um preparo muito grande, psicológico, para aguentar tudo isso daí. Né? É por isso que eu acho que a gente nunca pode... Eu acho que daí vem da essência do jornalista e do jornalismo, que é sempre questionar, nunca tomar alguma coisa como verdade absoluta, sempre manter um pé atrás, com tudo. Porque senão você vai tomar partido de alguma situação, mesmo que você tenha a sua opinião, sua posição política, você vai tomar partido de alguma situação e lá na frente isso a sua posição pode ser questionada, sabe? Sim. E depois talvez você vá lá na frente e você vai bater a cara, porque... Enfim, é muito complexo, né, Marcão? Como é muito complexo. E eu vejo isso daí... Mas eu acho que tem que ter um compromisso com... Esse compromisso de responsabilidade com a vida das pessoas, compromisso com a verdade, para a gente poder fazer esse trabalho, mesmo sabendo que por trás de toda a escolha tem ali uma pessoa, tem um profissional que tem suas posições políticas. Legal, bacana. Não necessariamente partidárias, mas tem seus pensamentos políticos e a sua forma de olhar o mundo. Tem as suas opiniões, né? Desde 2021, quando surgiu aí esse vírus que foi um pesadelo para o mundo inteiro, né? Foi um pesadelo. E eu acredito que até hoje muita gente ainda vive esse pesadelo, né? Eu conheço pessoas que até hoje usam máscara, né? Onde vão de máscara. E eu falo, tá gripado? Não, só me cuidando. Né? Olha só. Não tirar a máscara até hoje. Mesmo não gripado. Mesmo não gripado. Não conheci ninguém não assim. gripado. Olha só. Conheço pessoas assim. E eu sou muito curioso, né? Eu chego, tá gripado? Não, só me cuidando, né? Então, por exemplo, mercado, né? Mercado, o pessoal, antes da pandemia, o pessoal passava com seu carrinho, esbarrava um no outro, né, e tal. Hoje, se você for reparar, e eu reparo muito isso, que o pessoal hoje, quando no mercado, o pessoal evita esbarrar um no outro, né? Uhum. E aí, naquele período de 2021, né, as empresas de telecomunicação, né, no caso Net Digital, a gente viveu assim um período muito favorável, assim, muito histórico, porque era muita live, né? Muita internet que era usado, o pessoal em casa e tal. Na verdade, essa palavra live, eu acho que ela foi Eu também sinto que surgiu ali, que fortaleceu ali, né? Foi lá que eu conheci live. Live, o que é live? E aí fomos e live. Tinha até padre fazendo missa por live. Cantor. Ixi, rendeu bons memes, hein? E como rendeu. E aí o pessoal tudo na live, e aí precisava de internet, né? E aí nós, né, começamos aí a fornecer internet para a população de Cambé, né? E foi um boom, né, na venda de internet.
Só que de lá para cá, graças a Deus, aposentamos as máscaras, né? E hoje nós estamos, né, graças a Deus, livre desse pesadelo que foi na vida da gente, né? E aí as empresas, os provedores de internet, eles tiveram que ir se atualizando, né? A Net Digital, por exemplo, né? Estão aí contratando uma consultoria, né? Consultando, os colaboradores estão indo tudo para curso, né? Para que possa dar um atendimento de ponta para os clientes, né? Para os clientes. Por quê? Porque a empresa, não só a Net Digital, mas todas as empresas, né? Uhum. Eles sentiram uma mudança, né? Uma mudança na forma de trabalhar, né? Mudou tudo, né? Mudou tudo, 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 O mundo tudo. mudou, né? Mudou tudo. Então, hoje um provedor X, ele apresenta isso daqui pro cliente, aí o outro apresenta uma coisa melhor e assim vai, né? Então, né, todo mundo para ganhar espaço dentro do Aham. mercado, né? E a Net Digital tá aí, nós estamos batalhando para a gente continuar dentro do mercado em Cambé, com nossos, né? A gente está aí com 15 mil clientes aqui em Cambé e a gente está numa posição bem bacana, né? Mas tem que continuar. No mundo, na tua profissão, na reportagem, acontece mudanças também, tipo, o diretor chama vocês, o Wesley Lemos, chama todo o grupo, fala, pessoal, ó, tá acontecendo um negócio aqui e tal, e nós temos que nos atualizar. Fernandinho, você tem que fazer um curso sobre isso daqui. Uhum. Wesley, você tem que fazer uma pós-graduação, porque nós não podemos perder o mercado. Funciona assim também? Porque o Olha, mundo corporativo aham. está vivendo esse momento, né? Todo mundo tem que ir para campo, fazer curso e tal, para continuar vivo no mercado. Funciona. Eu acho que, na verdade, essa atualização, esses desafios, eles sempre existiram, né? A gente não sabe o que vai surgir de desafio. Ninguém imaginava que ia ter uma pandemia que ia mudar completamente o mundo, a forma como a gente se relaciona com as pessoas, a forma como as pessoas se comunicam. A gente não imaginava isso. Dentro do Grupo RIC, que é onde eu trabalho hoje como repórter, a gente tem ali vários profissionais da parte que pensam essas estratégias não só de comercial, mas também da parte de jornalismo e comunicação. Como repórter, eu falo por mim, né? A gente tem ali um incentivo muito grande da empresa para a gente estar sempre se atualizando, inclusive o próprio grupo tem uma universidade corporativa com curso para a gente se atualizar. Estou fazendo agora um Legal. curso, inclusive, de inteligência artificial, Olha que bacana. porque foi uma coisa que também mudou completamente, né, a vida das pessoas. Hoje, a inteligência artificial ela já estava presente em momentos ali do dia a dia da nossa vida. Só que eu acho que agora ela inundou a nossa vida. Então, e contar com... Não dá pra gente ignorar, né, Marcão? Não dá pra gente falar assim, não, isso aqui vou ignorar. Não. Eu acho que a gente tem que entender que é uma ferramenta importante e que a gente tem que saber usar. Sim. Que vai ser muito útil para o dia a dia do trabalho, enfim, para a produção. Então, essa atualização, essa mudança constante, é uma coisa que a gente tem ali também. E um grande desafio que eu observo, você falou sobre internet, sobre lives, por exemplo, que é uma coisa que, na verdade, não mudou desde a pandemia, mas vem desde muitos anos. Tem um estudo que foi feito por uma professora da Universidade de Califórnia, se eu não estou enganado. Ela pegou ali o tempo de atenção média das pessoas lá em 2004. O tempo de atenção, olhando para uma única tela, era de 2 minutos e meio. De atenção. De atenção. E aí ela fez uma comparação com esse mesmo tempo de atenção em 2021. Chuta quantos segundos? 47 segundos, de acordo com esse estudo. Então, significa o quê? Que o tempo de atenção das pessoas reduziu entre 2004 e 2021 de 2 minutos e meio para 47 segundos.
Isso é só a gente ver no dia a dia. A gente pega o celular, vai rolar o feed lá das redes sociais, pá, pá, pá. As coisas são muito rápidas, você consome muito conteúdo e você não tem paciência, às vezes, de assistir um filme muito longo. Eu, às vezes, não tenho paciência. Eu fui ao cinema semana passada com a minha esposa. A gente foi assistir um Dia D, o filme dos extraterrestres lá. Dia D. Cara... É bom, eu vou assistir. eu não vou dar spoiler, não. Vá assistir, mas eu não gostei muito, não, vou ser sincero. Então não vou. Marcão, mais de 2 horas de filme. Foi me dando um comichão. Eu não conseguia mais ficar. E aí eu assisto filme em casa, série em casa, a gente para, levanta, vai na cozinha, pega uma água, vai ao banheiro. Mas isso não é culpa minha, não é culpa sua. Isso é culpa da mudança social geral que a gente vive. A minha filha dá risada de mim. Eu assisto um filme em 3 ou 4 dias. Você fragmenta igual uma série. Aí às vezes eu tô lá assistindo um filme lá e ela chega e... Rapaz, quantos dias que você tá assistindo esse filme? Não, esse daqui eu peguei agora de manhã. Vou terminar no final da semana. Então, assim, esse é um dos desafios que a gente tem hoje no jornalismo, que é conseguir a atenção das pessoas. Antigamente, as pessoas tinham um horário certinho para sentar na frente da TV, esperar o jornal começar à noite para você assistir o jornal. Acho que o pessoal mais idoso, mais senhorzinho, ainda tem esse hábito. Mas como que você faz isso com o pessoal mais jovem? Que não tem essa atenção, que não tem... Então, esse é um dos grandes desafios que a gente tem hoje. De você conseguir captar e manter a atenção das pessoas, uma atenção que está muito fragmentada. Às vezes você tem que fazer um trabalho multiplataforma, ou seja, você tem que fazer um trabalho na televisão, um trabalho nas redes sociais, um trabalho no rádio. Você tem que tentar chegar a essa pessoa de diversas formas, porque ela não vai estar só sentadinha na frente da TV assistindo, ela vai estar interagindo com você nas redes sociais, assim como o nosso programa. Começa o programa, já tem uma live aberta no YouTube, simultâneo, e as pessoas estão ali interagindo. Ou seja, é um grande desafio. Tem hoje a concorrência que é o... Muito, muito. A atenção do nosso público, das pessoas, e até a minha atenção, ela é uma... Como que eu posso dizer? Ela é monetizada. As empresas, não só a empresa de comunicação, não só o jornalismo, mas todas as empresas, eles tentam a todo momento puxar a nossa atenção. Eles tentam a todo momento chamar a nossa atenção para o produto deles. O jornalismo é um produto, o nosso material é um produto. E a gente também tem que lutar para poder manter a atenção desse público, que é muito difícil. Atenção cada vez mais curta, as pessoas cada vez mais sem paciência, atenção cada vez mais fragmentada, né? É um grande desafio que a gente tem hoje em dia. E acho que vocês também têm esse desafio, né? Para vender, para poder alcançar as pessoas. O mundo corporativo hoje, ele mudou muito, né? Eu estou fazendo uma pós-graduação em liderança e o líder hoje, ele não é o líder de ontem. Ele, antigamente, quando eu tinha... Não faz muito tempo, tá? Quando eu tinha 16 anos, não faz muito tempo. E eu acredito. Quando eu tinha 16 anos... Como é que é? Pera lá, Marcão. Deixa eu fazer as posições. Faz aí. E eu acredito. Aí, esse é meu amigo Fernandinho. Quando eu tinha 16 anos, eu trabalhava numa empresa. Aí o meu gestor, o meu líder, né? O gerente meu, rapaz, ele xingava a gente. Ele arrebentava a gente. É piazada, né? E hoje não tem mais isso, né? Hoje você falou diferente com o colaborador, dá ruim. Uhum. Então hoje mudou a forma de lidar com as pessoas, né? Com o colaborador. Mas você achava ruim ou bom, Marcão, aquela forma? Não era legal também, né?
Rapaz, Eu acho que talvez você, assim, você tá falando do seu gestor, da pessoa que estava ali acima de você quando eu tinha nesse 16 sentido. anos e faz pouco tempo, Eu tenho certeza que você aprendeu muito com isso. claro. Que você criou uma casca muito grande por conta disso, Isso. né? Só que se você olhar profundamente, também não dá pra romantizar, né, Marcão? Essa forma de lidar, né? Muita gente aprendeu a trabalhar dessa forma. Só que também não dá pra romantizar, né? Às vezes hoje tá difícil porque é o que você falou, se você falar de um jeito meio diferente, às vezes a pessoa que tá ali sob a sua liderança pode interpretar de uma outra forma. Mas também da forma como você tá falando também não era bacana, né? Então acho que a gente tem que encontrar Sim, esse meio termo de lidar com as exatamente. pessoas. E também, por exemplo, aí eu, no ano de 2000, não, 1998, 99, foi quando eu comprei meu primeiro computador. Não faz muitos anos, né, Não Marcão? faz, não faz, não faz muito tempo não. E eu trabalhava numa empresa que tinha um computador nosso lá, né? Era incrível, você clicava lá, dava um enter lá para mudar a página, você podia tomar um café, ir no banheiro, e aí você voltava e o danadinho tava com aquela ampulheta ainda ali pensando, né? E hoje não, hoje a internet hoje dá uma paradinha de nada, o cliente liga e fala assim, olha, minha internet tá devagar. Tá devagar. Uhum. Aí temos que colocar um técnico lá, tem uma equipe de suporte para ir lá e tal, e dar assistência e voltou normal. Esses dias, As pessoas estão sem paciência, sem né? paciência Onde nenhuma. será que a gente vai parar, hein? Hoje. Nossa. E você falando lá que a pessoa não fica muito na tela, né? A primeira coisa, quando você vai assistir um filme no YouTube, né? O que que você faz ali? Você acelera um pouquinho mais o filme, não é? Um vídeo, Coloca né? Quero assistir 1.20, rapidinho. coloca 1.25, aí você começa a assistir. Não, tá muito devagar. E é louco como acostuma, né? Você coloca um 25, você muda pra 2. Quando você viu, você tá ouvindo em 2 vezes ali. Se voltar para um, parece que a pessoa tá falando daquele jeito, meio lento. Nossa, não é Aí você possível. não tem paciência. É. Aí não tem. Mas acho que esse é um sintoma geral, assim, da nossa sociedade. Das coisas muito rápidas e muito fragmentadas e muito ágeis. E quem consegue desacelerar, eu acho que tá... Assim, eu não sei para onde que a gente vai. Mas a história, a vida, o mundo é meio que cíclico, né? Então, assim, a gente passa por fases que voltam, igual moda, né? A moda vai, depois volta. Volta A de novo. vitrola tava fora de moda, agora voltou. Ah, vintage, né? Não sei o quê. Colocaram Então, uma palavra bonita, né? mas eu sinto que esse pé no freio vai voltar. Acho que as pessoas, tem muita gente que já tá colocando esse pé no freio, sabe? De desacelerar. Porque faz muito mal também, né, Marcão? Essa coisa de não ter atenção, não ter paciência. Então eu sinto que essa coisa vai dar uma desacelerada, pode ser que volte, depois Às as vezes coisas você mais manda uma mensagem para alguém no tranquilas. WhatsApp ali, e aí a pessoa demora para responder, ou fica aquelas bolinhas lá, né? O cara Aham. digitando, falando, rapaz, mas que demora para digitar esse negócio, não sei o que e tal. Não, dá uma agonia, né? Dá uma Dá uma agonia, eu agonia, fico não, dando vontade de ligar pro cara, o que você tá digitando aí? Termina logo! Ô, Fernandinho, alguma reportagem assim que te marcou? Que você fala assim, isso daí eu vou levar pra minha vida. Olha, em 7 meses, a gente lida com muitas histórias, né? Muitas, muitas histórias. Ontem mesmo eu fiz uma entrevista com uma senhora aqui de Cambé, inclusive. Olha que história incrível. Ela, em dezembro de 2024, a filha dela sumiu. Desapareceu com a roupa do corpo. 45 anos, a filha dela. Desapareceu aqui em Cambé em dezembro de 2024. Ela procurou nossa reportagem na época. A TV fez matéria sobre isso.
Em meados de 2025, encontraram 2 corpos já em algum estado avançado de decomposição, ali na zona sul de Londrina. Essa senhora, inclusive, foi até o IML, fez exames e chegou a reconhecer um dos corpos como sendo da filha dela. Uma tristeza enorme, né? Porque existe não só a angústia do desaparecimento, mas descobrir que a pessoa estava morta. E olha só que loucura, Marcão. E o corpo abandonado ainda, né? Ontem essa mulher procurou a nossa equipe para dizer que a filha dela foi encontrada viva em Curitiba. Olha que loucura! Ela foi ao IML no meio do ano passado, reconheceu o corpo, fez exame. No entanto, em novembro veio o resultado do exame, porque não é instantâneo, demora um pouco, porque ainda mais por conta do estado do corpo, esse exame vai para Curitiba. O exame voltou em novembro, deu negativo. E aí ela ficou aquela coisa, meu Deus, como assim o exame deu negativo? Eu reconheci minha filha, deu negativo, e agora? E ela voltou para aquela angústia de não saber o que aconteceu com a filha. Porque, infelizmente, quem tem um ente desaparecido, a gente não deseja isso. Mas, às vezes, colocar um fim, um ponto final nessa história, mesmo que seja uma história triste de morte, por exemplo, é uma forma de acabar com essa angústia. A gente sabe que o luto, viver o luto é importante para superar. Sim. E aí ela volta ontem para a TV e fala, minha filha foi encontrada em Curitiba. A filha dela entrou em contato, ela foi fazer um documento em Curitiba, a Polícia Civil viu que estava lá com o cadastro desaparecido e colocou as duas em contato. Uma história muito, muito legal, doida ao mesmo tempo, dessas que a gente gosta de contar como jornalista, que jornalista gosta de boas histórias. Mas tem uma história que eu acho que até hoje, assim, nesses 7 meses, 8 meses que eu tô ali na TV, que foi a história mais legal e mais doida que eu fiz até o momento, que foi inclusive uma história que foi pro Nacional, foi pro Domingo Espetacular, ganhou o Brasil aí, e a gente tá acompanhando para ver o desdobramento. Uma mulher, aqui de Londrina, que entrou com uma ação na justiça para reconhecer a paternidade, ou para reconhecer que ela é filha do Roberto Carlos. Cantor Roberto Carlos, o rei. Eu vi essa. Loucura total, né? Sim. E ela fala que a mãe dela teria se relacionado com o cantor num hotel aqui de Londrina. A mãe dela ela era camareira. Numa rápida passagem dele por aqui, eles tiveram esse relacionamento. E ela guardou isso por muito tempo, essa dúvida, essa angústia. O pessoal chamava ela de Robertinho quando ela era criança, que ela era muito parecida. Ela viveu 57 anos, que é a idade dela, com essa angústia de não saber quem ela é. Imagina uma loucura dessa? Você viver com essa incerteza. E aí tomou coragem para entrar com essa ação para reconhecer a paternidade. A gente não sabe ainda o resultado disso. A gente está acompanhando, né? Eu, inclusive, sempre converso com ela, com a Silene, com os advogados, porque a gente tem que estar em cima, como jornalista, a gente quer saber essa história, a gente quer saber o resultado final, né? Ela é ou não filha do Roberto Carlos. E é muito doido, porque qualquer resultado vai ser bom para ela. Para eu pensar? Sim, sim. Qualquer resultado, porque ela viveu a vida inteira com essa angústia de não saber de onde que ela vem. Uhum. Então, se for positivo, ela vai ter uma resposta. Se for negativo, também. Então, acho que essa foi até hoje a história mais... uma das mais incríveis que eu tive a oportunidade de contar. E que, como eu disse, ganhou uma projeção aí nacional. Uma história realmente muito, muito legal aqui da região. Que legal. Que legal. Fernandinho, pra gente fechar... Mas já... Quem tá ouvindo a gente aí vai ouvir em 2.0, né? Pra ouvir, ou não? Vai ouvir bem devagar. Pra ver o Fernandinho bem devagar. Vamos gravar umas 3 horas de podcast e a pessoa ouve em 2.0 e ouve só em 1h30. Gosto desse menino. Fernandinho, uma vez, um amigo meu, faz muito tempo isso daí, um amigo meu pegou e falou pra mim assim, isso na época, faz muito tempo, na época do Cid Moreira, na época quando o William Bonner... Jabulani. Exatamente,
Como é que é o nome dele? Qual? O que você tá falando aí? O Cid Moreira? Jabulani. Ah, é verdade. É. Eu tô pensando aqui, porque eu lembro do Cid Moreira quando ele falava assim, boa noite. Diz que era o Boa Noite mais famoso do Brasil, né? Mais famoso do Brasil. Noite. Cid Moreira. Aí você já fez uma voz assim, mas eu não lembro do cara que era um repórter também. Tinha aquele que falava, agora não vou lembrar o programa, mas é... Ah, Ele usava a mão assim. e de repente... Exatamente, eu não lembro o nome dele não, mas... O pessoal vai colocar no comentário lá, tenho certeza. Aí esse amigo meu, ele falou pra mim assim, eu vou fazer jornalismo. Aham. Aí eu peguei, olhei pra ele e falei, cara, que furada. Ah. Que furada. Eu falei, por quê? Rapaz, você acha que o Cid Moreira não colocou o filho dele pra fazer jornalismo e o filho dele não vai sentar na cadeira do pai? E, enfim, eu falei, não vai sobrar uma vaga pra você, né? A minha filha, eu tenho 2 filhas, né? A minha filha mais velha, ela é enfermeira, a mais nova, fisioterapeuta. Um abraço para minhas crianças. Que legal, demais na de área da coração, saúde as na área da duas. saúde. Que legal. E a minha filha mais nova, ela queria fazer fisioterapia, né? Uhum. E aí algumas pessoas ficavam assim, mas fisioterapeuta, será que é bom? E não sei o que e tal, né? Porque tem que olhar o mercado e tal, né? Qual o conselho que você pode deixar Pra quem quer fazer jornalismo? Quem quer fazer jornalismo. Não faça. Não, brincadeira. Jamais vou fazer isso. Jamais. Olha, Marcão, tem uma coisa assim que eu levo comigo. Inclusive, uma vez eu fui convidado para falar com os alunos aqui do Olavo Bilac, que foi onde eu estudei, onde a gente começou essa conversa, inclusive. E aí os professores me convidaram para conversar com os alunos justamente para falar sobre carreira e tal. Na época eu estava com o vereador. E na época, olha só que loucura, eu estava com o vereador, já tinha feito faculdade de jornalismo e de direito, e eu não estava atuando em nenhuma das áreas especificamente. Porque como assessor do vereador, eu não era necessariamente advogado e não era necessariamente jornalista. E eu falei exatamente assim para eles, é o que eu acredito hoje e continuo acreditando nisso. Inclusive, é até uma habilidade, o pessoal chama hoje de soft skill, né? Que são habilidades que a gente tem que ter, competências que a gente tem que ter para o mercado de trabalho e para a vida como um todo. Eu falei para eles se dedicarem a fazer algo, independentemente do que seja, mas se dedicar, gostar, se empenhar em qualquer área, Fazer isso com vontade, sabe? E eu levo isso pra minha vida, assim, de verdade, do fundo do coração. Não é da boca pra fora. Porque eu fiz faculdade, fiz 2 faculdades, depois fiz pós-graduação, não sabia se eu ia atuar no direito, mas em todos os lugares que eu estive, eu tentei dar o meu melhor. Uhum. Quando eu fui assessor, eu tentei fazer o meu melhor. Quando eu entrei... Nesse período, antes de entrar, de voltar para o jornalismo como profissional, eu trabalhei com a minha mãe, por exemplo, na cantina dela. Ajudei ela no caixa, fazendo compra, lidando com pais, com pessoas, né? Tive esse período lá com ela, num colégio, e eu tentei dar o meu melhor. Fui para a redação, tentei fazer o meu melhor. Então, eu acho que esse é o caminho. Para qualquer coisa que você vai fazer na vida. Fazer o melhor. E tem uma coisa, assim, que eu acho que é muito legal. Que às vezes, Marcão, ser algo, dar esse melhor, é muito mais importante do que você saber tudo, por exemplo. Sim. Vou dar um exemplo. Como que eu entrei na TV? Como que eu entrei no jornalismo lá da RIC Record? Eu tinha uma única reportagem que eu fiz na época da faculdade. Eu estava atuando, assim, na área da redação. Eu nunca tinha feito nada ao vivo, não tinha experiência de redação de TV. E eu estava com muito medo. Nossa, demais, assim. Eu participei lá de uns 3 dias de treinamento, que eles me perguntaram se eu tinha interesse. Fui, porque também era uma forma de avaliarem. Se eu avaliasse se eu queria fazer aquilo e eles me avaliarem.
Inclusive, um abraço para a Cíntia, que foi essa pessoa que me recrutou lá, que me deu abriu essa porta. E aí, eu entendi que não é sobre saber, porque eu cheguei lá meio cru, assim. Eu tinha o conceito teórico da faculdade, mas eu não sabia na prática, no dia a dia. Eu tive muito medo. Só que eu olhei para aquilo, tive um apoio muito grande também da minha família, da minha esposa. Ela falou assim: olha, se é o que você quer fazer, vai, né? Mete a cara, vai em frente. Porque, e aí eu pensei, poxa, mas eu já me dediquei em outros trabalhos, por que vai ser diferente? O que vai ser diferente nesse? Eu vou me dedicar, eu vou tentar fazer dar certo. Então, eu acho que essa é a grande questão. Às vezes a empresa contrata alguém muito mais pelo que ela é, pela forma como ela lida com as pessoas, pela comunicação dela, pela abertura que ela tem para ouvir, para ser corrigida, para aprender, para se desafiar, do que necessariamente pelo que ela aprendeu de fato a fazer. Porque às vezes é mais fácil você ensinar alguém a fazer algo, você só vai conseguir ensinar alguém a fazer algo se a pessoa estiver disposta a aprender, não é? Sim. Então eu acho que esse é o grande conselho, não necessariamente para o jornalismo, mas de forma geral, para quem quer seguir em qualquer carreira. Legal. Investir no que você é, na Baita relação de um com as conselho. pessoas e estar disposto a aprender. E aí, para quem quer ir para a carreira do jornalismo, eu acho que é se interessar por essas boas histórias, se empolgar, né? Ficar entusiasmado em contar histórias incríveis, e ter essa responsabilidade. Eu falo que a responsabilidade é uma coisa que tem que ter em toda profissão. Mas eu sinto que eu, como jornalista, eu tenho uma responsabilidade muito grande, um compromisso com a verdade, com as pessoas, com a história das pessoas, com a cidade. E é uma coisa que todos os dias eu saio de casa, eu penso assim, pô, eu preciso hoje lidar. Depois a gente vai ficando automático, mas assim, quando você vai fazer uma matéria, você tem que pensar nisso. A responsabilidade com a história da pessoa, a ética. Eu acho que isso tudo é fundamental para quem quer ser jornalista. E fazer a posição do super-homem. E fazer a posição do Não super-homem. pode esquecer da posição do super-homem. Olha lá, o pessoal colocando aqui a gente aqui, ó, na posição do super-homem. Legal. E você falando isso, eu me lembro que as minhas duas filhas, elas procuram aquilo que elas vão fazer, elas procuram fazer o melhor possível, né? A minha filha mais velha, ela é supervisora na Unimed, lá em Guarapuava, e eu vejo que ela manda algumas coisas no Instagram, mas tudo que ela manda é relacionado à Unimed. Eu acho muito bonito aquilo, vestir a camisa, né? Tá ali trabalhando, né? E quando elas eram pequenas, eu sempre falava para elas assim: vocês têm que fazer uma coisa como se fosse a última vez que vocês vão fazer. Elas falavam assim, eu me lembro que elas falavam assim: como assim, pai? Fazer com carinho, com amor, né? Sempre, tudo que for fazer na vida, sempre fazer com carinho. Eu acho que fecha essa tua fala, né? Sim, com certeza. Fazer com carinho, com amor, né? E hoje eu vejo elas fazendo assim. A pequena minha, falo pequena, ela tem 33 anos, vai fazer 33 agora em setembro, a Carol. Ela atendeu uma moça, ela sofreu um acidente e ela atendeu domicílio, né? E às vezes eu ia lá, às vezes não, quando ela ia eu ia buscar ela, né? No final do dia eu ia buscar ela ela fazia lá fisioterapia na menina, né? E ela não ia lá se despedir da Carol porque ela não podia andar direito devido ao acidente, né? E aí foi indo, aí ela começou a acompanhar a minha filha, né, a Carol, até o carro, né? E eu peguei e falei para minha filha assim: filha, mas que profissão bonita essa que você tem, né? Ela falou assim: é bonita, pai, é gratificante. Ela falou para mim, né? Ela falou assim: a gente pega a pessoa, ela não consegue andar direito, ela não consegue fechar a mão, depois a gente vai, né, com aquele carinho, com aquele amor, né, com aquela dedicação, e aí a pessoa volta aos movimentos de novo. E que né? responsabilidade, Que né? responsabilidade. Com a vida da pessoa, com o olhar, porque
Você está lidando com pessoas, né? Exatamente. Muito legal. E é o que você falou, é fazer com carinho e assim, não é que vai ser fácil, não é que é fácil. Não, Toda não, profissão tudo que tem você seus for problemas, fazer, suas tudo que você dificuldades. realmente for fazer, não é fácil. Não é fácil, claro que não. Então, assim, não é para quem tá ouvindo a gente achar que vai ser um mar de rosas trabalhar com jornalismo, por exemplo. Não é isso. Mas eu acho que você tem que colocar isso na cabeça, você tem que internalizar isso de fazer tudo que você faz com dedicação, porque quando você encontrar um desafio, isso vai estar na sua cabeça internalizado, como se fosse um mantra ali, né? Tem que fazer bem feito, fazer com dedicação. Eu acho que isso vai levar... Eu acho que isso vai levar as pessoas mais longe. Eu espero que isso continue trilhando meu caminho aí pela frente. Eu tinha falado que era para fechar, mas tem mais uma curiosidade Vamos que lá. eu tenho para perguntar para você. Ó, no mundo corporativo, uma vez eu estava num evento, né? Eu estava num evento e um senhor chegou em mim e me deu um abraço. Ah, E me deu um abraço. E eu abracei ele também, né? E ele falou assim: eu te conheço. Eu falei: o senhor me conhece? Conheço. E, na verdade, eu até sou um pouco conhecido aqui em Cambé, porque eu fiz muita coisa para lá e para cá, né? Então, muita gente me cumprimenta, às vezes passa um carro, buzina e tal, né? E, graças a Deus, a gente tem bastante amigo, né? A vamos minha fazer missão... sua campanha? Vamos. A minha missão é fazer amigo, né? Eu gosto muito, você me conhece, né? Sabe que eu vou naquela feira, eu converso com todo mundo, brinco com todo mundo. E é Aí um bom, amigo né? meu falou assim: Marcos, você conhece todos aqui? Eu falei: conheço todos aqui. E aí ele pegou e falou para mim assim: eu te conheço. Eu falei: me conhece da onde, meu amigo? Ele falou: ué, cara, você é o dono da van, mano. Tá brincando? Sério, ele pegou e falou: você é o dono da van. Olha, ele me confundiu com A gente Luciano foi de Boixá para Luciano Hang. Então, mano, aí, né? Então, no mundo corporativo, um cara que eu queria gastar, assim, umas boas horas, né? Dar boas risadas, porque eu vejo que ele é um cara muito alegre, muito para frente, muito dinâmico. Eu acho que nós dois somos felizes, né? Ele com a diferença nossa é muito grande em poder aquisitivo, né? Mas de alegria, de felicidade, né? Eu acho que nós somos pau a pau, eu e Luciano Hang, né? E é um caba que eu queria bater um papo, né? Gastar assim umas horas bem bacana batendo um papo com ele, conversando, né? Você como um repórter, você tem assim, ai, como eu queria entrevistar fulano. Tem isso no teu coração, uma vontade de um dia falar assim, eu quero entrevistar tal pessoa? Olha, olhando para minha profissão, olhando para esses profissionais que são inspiradores, eu poderia citar aqui, por exemplo, duas pessoas que eu acho que dentro do telejornalismo, do jornalismo de TV, são assim inspirações da forma de fazer, da forma de conduzir, por exemplo, uma entrevista, da forma de narrar um texto. Tem vários profissionais muito bons, né? Mas eu acho que duas lendas hoje do telejornalismo o próprio Roberto Cabrini e o Caco Barcelos, né, do Profissão Repórter, que também é um jornalista há muitos e muitos anos, mas tem vários, né? Eu acho que seriam profissionais assim que seria incrível assim estar de frente com eles. Porque pela bagagem que eles têm, pelas histórias que eles já contaram, né, experiência de tudo, né? Técnica, até técnica, né? Técnica para você falar, para você conduzir uma entrevista. Tem uma coisa que o pessoal sempre comenta assim, o Cabrini quando tá de frente para um entrevistado, ele faz as perguntas e ele tenta não fazer expressões com o rosto. Nem sério, nem feliz, nada. Para não influenciar na resposta e para não parecer que ele está de alguma forma concordando ou discordando com aquilo. Olha que é uma sutileza, não é? É um baita de um profissional. Então eu acho que isso são profissionais que eu gostaria de um dia conhecer, sim.
Legal. Fernandinho, é, eu queria ficar aqui mais tempo pra gente bater mais Eu vou ter que papo, voltar outra hora, né? Pra gente falar de outros claro. assuntos. Mas Com claro, certeza. eu queria aproveitar o máximo esse tempo junto com você, mas daqui a pouco você tem que ir lá para a RIC TV, trazer as informações nas nossas telas, né? Mas foi muito bom, Fernandinho. Fiquei muito feliz com o convite. Perfeito. Gostei demais de estar aqui com você. E sabe o que me deixou assim, mais ainda teu fã, cara? Sabe o que foi? Você é o mesmo Fernandinho da feira. Você entendeu? Você entendeu Legal. o que eu quis dizer? Entendi. Porque tem pessoas que... Ó, eu tenho um amigo, eu tive um amigo, né? E a gente era amigo, mas aí um dia o diretor da empresa chamou ele lá para dentro da sala dele e falou assim, hoje você não é mais um funcionário comum, hoje você está sendo promovido, teu cargo é esse. Cara, ele nunca mais conversou comigo. Tá brincando? Verdade. Porque ele achou que ele não precisava mais conversar com a Ralé. Não pode, né? Mas eu vejo você, Fernandinho, você continua sendo um Fernandinho. Meus parabéns, cara. Obrigado. Acho que, bom... É estranho, né? Receber elogios e a gente fala obrigado. Eu acho que... Eu fico feliz, Marcão, de você, né, falar isso. Eu espero que quem me conheceu lá atrás também, lá no ensino médio, nos outros lugares que eu passei, possam olhar para quem eu sou hoje e falar assim, pô, é o mesmo cara lá. É o mesmo cara. Né? É o mesmo cara. Pelo menos na essência do que a gente é, né? Porque a gente sempre muda, né? É importante a gente aprender coisas novas, a gente... enfim, a gente lida com diversas coisas no dia a dia. Eu, nos últimos meses, estou aprendendo como, por exemplo, a ser pai, que é uma coisa que é muito desafiadora. Você já está vivendo isso, né, há muitos anos. Há muitos anos. Não deve ser fácil, mas é muito bom. É bom. Então, assim, perfeito. A vida vai mudando e a gente vai aprendendo a lidar com os novos desafios. Mas eu fico feliz de ouvir, de você olhar para mim e falar que é a mesma pessoa que você conheceu lá há 4 anos. Cara, gostei demais de estar aqui com você. Gostei mesmo. As portas estão sempre abertas. Pode deixar. Como eu falei, eu nunca fecho uma porta, hein? Mas essa eu vou deixar ela... Aliás, eu tenho um amigo meu que ele fala assim, não, essa porta eu não vou deixar aberta para você. Não vou. Aí o cara faz assim, eu vou deixar ela escancarada. O dia que você fala assim, Marcão, vou aí tomar um café, vou tomar uma água, bater um papo com vocês, cara. Com certeza. Aqui, como é que falam? Me casa, sucaça? Me casa, sucaça. É, isso aí, Fernandinho. Legal, fico muito feliz pelo convite e pode ter certeza, só me chamar que eu volto. Eu vai ter vários convites. Deus abençoe. Valeu, Marcão. Deus obrigado. Mesmo. Amém. E nós estamos aqui terminando. Triste porque está terminando. Mas feliz porque eu estou aqui com meu amigo, né? Fernandinho. Passamos um momento muito agradável, muito legal, né? E o dia que vocês assistirem ali o programa da RIC TV e ver o Fernandinho, você pode falar assim, o Fernandinho é amigo do Marcos, porque é meu amigo. Legal, obrigado pessoal por terem acompanhado a gente aí todo esse tempo, né? E, bom, posso pedir pro pessoal me seguir lá nas redes sociais? Manda bala, mano. Bom, me sigam lá no Instagram, eu não tenho Tico e Teco, quer dizer, até tenho, mas eu nem movimento, então assim, eu tô mais no Instagram. Não sou um grande produtor de conteúdo, mas de vez em quando eu levo lá uns bastidores do meu trabalho, do dia a dia, um pouco de meme, uma coisa mais solta ali, para o pessoal que acompanha. @Fernando Buchhorn Jr. Meu sobrenome é difícil. É difícil. Eu nem Fernando atrevo a falar. Buchhorn Jr. Fernando Buchhorn Jr. de Júnior. Procurar lá pelo Marcão, quem já tá seguindo o pessoal aí vai me encontrar certinho. Legal. Um abraço, gente. Valeu, muito obrigado. Até a próxima. Tchau.